Boa tarde a todos. Hoje, 14 de julho do ano 2020, às 14 horas e 3 minutos, eu declaro aberta a 54ª sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Questiono da Corte com relação à ata da sessão anterior. Alguma observação? Não há. Aprovada. Expediente algum? Sim, senhor presidente. Trata-se do ofício número 0398, ano 2020, datado de 9 de julho de 2020, dirigido a Vossa Excelência, da lavra do excelentíssimo desembargador João Rebouças, presidente do TJRN. Senhor presidente, com os cordiais cumprimentos, dirijo-me a Vossa Excelência e ilustres pares para, em atenção ao ofício número 272/2020-GP, externar nossos agradecimentos a essa presidência pela iniciativa da proposição e aos demais integrantes desta Corte pela aprovação à unanimidade da moção de aplausos pelo aniversário de 128 anos deste Tribunal de Justiça, em sessão plenária do dia 2 de julho do corrente ano. Da mesma forma, estendo nossos agradecimentos à ilustre representante da Procuradoria Regional Eleitoral, procuradora Caroline Maciel da Costa, pela adesão à mencionada proposição. Aproveito a oportunidade para enviar votos de elevada consideração e apreço aos eminentes membros dessa egrégia Corte Eleitoral. É só, senhor presidente. Obrigado, doutora Simone. Comunicações, indicações e propostas. Eu comunico à Corte que amanhã, dia 15 de julho, completará um ano da requisição do assessor jurídico da presidência, Dr. Davi de Medeiros Leite, professor requisitado da UERN, e encerrará aí a sua missão aqui na Justiça Eleitoral. Então eu proponho uma moção de agradecimento ao doutor Davi, um advogado brilhante, um professor dedicado e que prestou relevantes serviços aqui ao nosso regional. Em especial, a sua contribuição aí, junto, inclusive, à Escola Judicial Eleitoral, no sentido da revista dos 75 anos do nosso tribunal. Então, foi uma participação decisiva do doutor Davi. Todos de acordo? De acordo, presidente. De acordo, senhor presidente. De acordo. Então, aprovado. E nesse curto espaço de tempo, ocupará aí a assessoria jurídica da presidência, doutora Carla Neves Guimarães da Costa Aranha, servidora efetiva aqui dos quadros do nosso regional, e que já aprovada no concurso da magistratura lá no estado do Ceará, Tribunal de Justiça lá do Ceará, aguardando aí ser convocado. Então, a doutora Carla irá aí auxiliar a presidência, juntamente com o doutor Leandro e doutora Rose. Eu comunico ainda à Corte que hoje teremos mais uma tarde eleitoral e com a rotina nossa aqui, a moção de agradecimento aqui, a participação, eu que não assisti na última terça-feira ao vivo, assisti depois pelo YouTube, e quando fui ver, já tinha uma prestigiada público que tinha assistido lá a tarde eleitoral última nossa, que foi sobre a propaganda eleitoral na internet e o poder de polícia do juiz eleitoral, que foi mediado por doutora Neise, doutora Adja Rayane, debatedora, e debatedor também doutor Caio Vitor. Então, um debate rico e, acredito, bastante proveitoso para todos que tiveram a oportunidade de assistir. Eu tenho apenas uma observação, Marcelo Borges, no início lá quem vai assistir lá pelo YouTube tem um espaço, eu acredito, de 10 a 15 minutos para que possa, de fato, ter início. Então, é interessante observar aí para que nos próximos isso não aconteça. Eu proponho aqui uma moção de agradecimento a todos, a doutora Neise, a doutora Rádia Rayane, doutor Caio Vitor,
Todos de acordo? De acordo, senhor presidente. Aprovado a unanimidade. E hoje, terça-feira, temos mais uma tarde eleitoral. Esta agora é um tema mais específico a servidores da área, mas bastante atual. Acredito que teremos aí dia 31 de agosto, bastante prestigiado esse tema, que será debatido na tarde de hoje, eventos em tempos de pandemia, posses e diplomação. Então, teremos a posse dos 2 desembargadores aqui no dia 31 de agosto e a diplomação que ocorrerá aí ainda no mês de dezembro deste ano e será mediado pelo nosso servidor aqui, Renato Vilar, do cerimonial aqui do nosso TRE, e debatedoras Fernanda Diniz, do cerimonial do TRE São Paulo, e Luciana, cerimonial lá do TRE Rio Grande do Sul. Então, um debate bastante interessante. Desejo aí sucesso ao nosso amigo Renato Vilar. Eu ainda trago ao conhecimento da Corte, nós já tivemos aí um outro podcast, A Voz da Cidadania, e neste a fala de Marcos Maia, que é o secretário de Tecnologia da Informação, falando sobre a segurança do processo eletrônico de votação. Então, esse que é um projeto da Ascom, em parceria com a EGE, e que tem sido bem interessante e proveitoso para todos aqueles que possam ouvir. Comunico ainda à Corte, apenas comunico porque certamente os detalhes serão trazidos aí para o doutor Ricardo Tinoco, da sua participação em uma reunião ontem, junto ao Conselho Nacional de Justiça, doutor Ricardo aí, que é o nosso presidente da comissão aí de acessibilidade. Então, um tema bastante atual e que, se possível, doutor Ricardo, compartilhe aqui conosco a experiência vivida no dia de ontem. São estas as comunicações que tinha a fazer acordo, que se não estou esquecendo de alguma, outra, poderei lembrar e trazer aqui até a fala da doutora Caroline. Mas passo a palavra ao desembargador Cornélio Alves. Comunicações, indicações e propostas, desembargador Cornélio. Não tenho nenhuma, senhor presidente. Só aqui o meu boa tarde aos colegas de bancada virtual, aos advogados e aos servidores. Doutor Carlos Wagner, comunicações, indicações e propostas. Presidente, gostaria de cumprimentá-lo e, em seu nome, saudar todos os presentes, também ratificar todas as proposições que Vossa Excelência já elencou muito bem, dizer que na próxima semana, terça-feira, teremos estados eleitorais com o tema competência criminal na justiça eleitoral, com a participação e mediação de doutor Geraldo Mota e a participação da doutora Cibele Benevides e doutor Fabrício Feliciano, advogado criminalista, tem muita conhecimento na área, todos, então acredito que será um debate fecundo. E dizer também que hoje, a pedido da parte do cerimonial do tribunal, houve esse desejo de realizar esse evento de tardes eleitorais com essa temática, sonhando que, eu até imaginando que quando eu sair da corte, em julho do próximo ano, não seja através de uma solenidade de despedida virtual, torcendo para que isso não aconteça e que seja presencial. Mas até lá a gente vai ter muitas solenidades, muitos eventos que serão promovidos por essa plataforma digital, né? Vai ser a saída de Vossa Excelência do desembargador Cornélio, serão dessa forma, serão por meio de videoconferência. Infelizmente não poderemos dar um abraço, aquele abraço de despedida que tanto desejamos. A posse da nova diretoria do tribunal também será desta forma, será por meio virtual, e a gente vai ter muitos eventos, acredito, no segundo semestre, também nesse formato, torcendo que a saída do nosso grande amigo Ricardo Tinoco também seja presencial e não virtual.
e vai ser provavelmente, se não me engano, em janeiro. Então, por esse motivo, nós elegemos essa temática como de grande importância e que desperta o interesse de todos os tribunais regionais eleitorais do Brasil inteiro. Então, é só isso que eu queria dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, doutor Carlos Wagner. De fato, bastante atual o tema e traz uma curiosidade aqui para o Rio Grande do Norte e também para todos os demais tribunais que estão vivenciando essa problemática aí de posse de novos integrantes das cortes. Foi inclusive matéria agora no último domingo aí, no programa dominical do Fantástico, se não estou enganado, trazendo aí a notícia de que uma orquestra sinfônica que se reuniu para fazer lá um ensaio com 60 componentes e dos 60 que participaram desse ensaio, 58 foram contaminados. Então, tinha um que estava infectado, assintomático, e todos os demais, à exceção dos dois que não pegaram, foram contaminados. Então, essa é uma dificuldade que se tem para ambientes fechados e com uma quantidade maior de participantes. Infelizmente, a nossa realidade ela requer um cuidado de todos e imagino que não pode ser diferente. Daí a importância do tema trazido. Parabéns, doutor Carlos Wagner, que está à frente da Escola Judicial Eleitoral aí. Eu havia me esquecido, a doutora Érica está de férias e o doutor Carlos Wagner em boas mãos aí fazendo a gestão. Então, eu passo a palavra ao doutor Ricardo Tinoco. Comunicações, indicações e propostas, doutor Ricardo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, mais colegas da Corte, doutora Caroline. Eu, aproveitando o ensejo, senhor presidente, gostaria de realmente fazer um pequeno relato da experiência bastante proveitosa que tive ontem ao participar dessa reunião que Vossa Excelência já até anunciou o fato, fazendo referência à minha participação. Na verdade, foi uma notícia alvissareira, porque o CNJ está agora se notabilizando por capitanear iniciativas voltadas ao debate de questões que, ao longo de muito tempo, ficaram à margem da discussão no âmbito do judiciário. E a reunião ontem foi presidida pela doutora Flávia Pessoa, conselheira Flávia Pessoa, que preside a Comissão de Acesso à Justiça. Na verdade, é uma comissão naquela modalidade que nós chamamos mais, de forma coloquial, guarda-chuva, porque ela abrange uma série de iniciativas na área de inclusão. Então, acesso à justiça no sentido de compreender a participação da cidadania na interlocução com o próprio judiciário. Então, existem iniciativas no campo das questões de gênero, do combate à discriminação, ao preconceito, da proteção às minorias, enfim, toda e qualquer discussão que se situe nessa área das interseccionalidades e, portanto, daquilo que representa a necessidade de compreender o judiciário como um poder contramajoritário. Então, é uma iniciativa muito valorosa da doutora Flávia Pessoa. Eu não a conhecia, fiquei bastante entusiasmado com a abordagem que foi feita e vários tribunais apresentaram iniciativas locais nessa área. Representando aqui o tribunal, eu falei das nossas iniciativas no âmbito da Comissão de Acessibilidade e trarei oportunamente proposições para a criação de comissões que também abranjam essas outras áreas que estão inseridas nesse debate. Haverá também, e aí eu aproveito também o ensejo para isso, haverá um evento muito importante no dia 30 de julho, cujo título é Democratizando o Acesso à Justiça. Eu até já solicitei informalmente a direção do tribunal para fazer as comunicações, que serão eventualmente colocadas o folder, o banner, na página aqui do tribunal e também dentro das redes sociais, né? Porque é muito interessante atender essa solicitação que foi feita
pela doutora Flávia. Então, foi realmente muito interessante e eu fiquei assim, muito entusiasmado com essa abertura que o CNJ faz ao incremento desses novos assuntos, né, afeitos ao judiciário, que antes ficavam mais adstritos aos outros poderes, e agora o CNJ vem realmente percebendo a necessidade de se buscar a democratização da jurisdição. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Ricardo Tinoco. Obrigado por ter aceito o convite e participado da reunião e compartilhar conosco aqui da experiência e daquilo que lá foi tratado. Então, obrigado e parabéns. Doutor Geraldo Mota, Comunicações, Indicações e Propostas. Senhor presidente, boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer ao convite feito pelo doutor Carlos Wagner, doutora Érica está de férias. Para mim será uma honra participar desse evento. A academia é o norte de todo e qualquer segmento que se busca com maior qualificação. Então, eu admiro muito todas as iniciativas que digam respeito ao processo educacional, porque eu sempre busquei, mesmo com todas as dificuldades, valorizar em todos os aspectos. Então, eu quero, primeiramente, agradecer ao Dr. Carlos Wagner por essa participação e parabenizar todos os que participaram. Também me associar a esses argumentos que foram lançados pelo Dr. Ricardo Tinoco, e acessibilidade formal e acessibilidade material são coisas indispensáveis para o funcionamento da justiça, especialmente a acessibilidade material, porque hoje sabemos que em alguns prédios, alguns lugares, as partes ficam praticamente à margem do acesso a uma audiência, a um atendimento mais digno. E, senhor presidente, por último, eu gostaria só de apresentar um voto de pesar pelo falecimento da senhora Wanda Luzia Moura, que é a genitora do doutor Carlos Serlo, que é um advogado muito conhecido e muito bem quisto aqui na sociedade de Potiguar. Era só isso, senhor presidente. O Geraldo, o falecimento foi quando? Ontem. O sepultamento foi ontem. Doutor Carlos Serlo, que é um advogado atuante aqui na Justiça Eleitoral, se Vossa Excelência permitir, eu gostaria de subscrever também aí esse voto de pesar. Ele que é um advogado querido por todos. Todos de acordo? É isso, doutor? Aquele advogado lá do salão? É isso. Carlos Serlo. Foi sócio lá de Paulo Linhares. Sim, isso mesmo. De Júnior Rego também. Então, foi sócio de todos eles. Então, aprovado à unanimidade e aí seja encaminhado o expediente à família. Doutora Adriana Magalhães, Comunicações, Indicações e Propostas. Boa tarde a todos. Eu não tenho qualquer comunicação ou proposição, senhor presidente, apenas me acostar a tudo quanto já foi proposto. Obrigada. Obrigado, doutora Adriana. O doutor Geraldo falou ali das tardes eleitorais, agradecendo o convite, e eu me lembrando aqui de registrar a importância desse evento. Como eu disse no início, eu não assisti ao vivo e deixei para ver depois. E no YouTube fica registrado a quantidade de visualizações. E em todas as tardes eleitorais tem uma quantidade significativa. Então é um acervo que está se formando aí, que está se deixando para que possa ser observado a qualquer momento, né, que desperte o interesse por todas as matérias que são... A ideia era tratar todas as matérias que são trazidas nas instruções normativas aí, nas resoluções do TSE a respeito das eleições de 2020. Imagino que este acervo está sendo formado e com acentuada qualidade. Doutor Fernando Jales, Comunicações, Indicações e Propostas.
Senhor presidente, boa tarde a todos e a todas. Eu também não tenho nenhuma comunicação ou proposição, apenas me associo às que já foram feitas. E, por fim, gostaria só de saudar o advogado Doni Alisson, que hoje participa da sessão. Sem mais, senhor presidente. Obrigado. Doutora Carolina Maciel, comunicações, indicações e propostas. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu saúdo, boa tarde a todos e a todas. Sem proposições, eu apenas me associo a tudo o que foi proposto até o momento. Obrigada. Obrigado, doutora Caroline. Esgotada essa etapa, vamos dar início aos julgamentos. E o primeiro processo com sustentação oral é o de número 600-170, dígito 29, ano 2018. O relator é o juiz eleitoral Dr. Ricardo Tinoco de Góes. Requerente, Partido da Social Democracia Brasileira. Diretório Regional, o advogado Dr. Doni Alisson. Responsáveis, Ezequiel Galvão Ferreira de Souza, Ricardo Luiz Medeiros da Fonseca, Valério Djalma Cavalcante Marinho e Luiz Pinheiro Moraes. Os dois primeiros assistidos pelo advogado da agremiação partidária e os dois últimos não há registro aqui de advogado habilitado nos autos. Está em mesa, doutor Ricardo? Está em mesa, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Pois não. Trata-se de prestação de contas apresentada pelo Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, por meio do Diretório Estadual, referente ao exercício financeiro de 2017. A Seção de Análise de Contas Eleitorais, SACEP, inicialmente emitiu relatório de exame preliminar, sugerindo a baixa dos autos sem diligência, instando o partido a sanar as impropriedades detectadas em exame prévio. Em resposta, o partido apresentou manifestação e documentos que, no seu entender, afastariam as máculas apontadas pela unidade técnica, aqui identificadas. Com nova vista, a Seção de Análise de Contas Eleitorais e Partidárias, SACEP, emitiu parecer conclusivo pela desaprovação das contas, com a respectiva devolução ao Tesouro Nacional do montante de R$ 108.251,74, tendo consignado a persistência das seguintes irregularidades. 1. Recebimento de recursos do fundo partidário em período que a agremiação partidária estava impedida para tanto. Descumprimento do percentual mínimo de aplicação da cota feminina. 3. Realização de despesas sem fins partidários. E 4. Ausência de comprovação da regularidade de despesas com recursos do fundo partidário. Em observância ao artigo 40, inciso 1º, da Resolução 23604 de 2019, o partido foi notificado para oferecer alegações finais, tendo na oportunidade suscitado tão somente a nulidade do processo por cesseamento de defesa, sob a alegação de que não lhe teria sido oportunizada a produção de provas indispensáveis à comprovação das irregularidades das suas contas. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela rejeição da preliminar de nulidade do processo, suscitada pelo partido, e arguiu a inconstitucionalidade dos artigos 55A e 55C da Lei 9.096/95. No mérito, manifestou-se pela desaprovação das contas e ao relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório. Doutor Doni Alisson, Vossa Excelência tem até 10 minutos para a sua defesa oral. Obrigado. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Glauber Rego, excelentíssimo senhor relator, doutor Ricardo Tinoco, em nome de quem eu saúdo os demais membros da Corte, doutora Procuradora Regional Eleitoral, serventuários, colegas advogados, demais espectadores. Antes de tudo, eu queria só agradecer ao doutor Fernando Jales pela saudação específica e dizer que a advocacia se sente honrada aí com a presença do senhor e da doutora Adriana nas cadeiras da Corte. Mas, presidente, autos relatados, então, passemos a análise do que a defesa tem a dizer. E, de início, a gente quer deixar consignado que existe uma questão de ordem nesse processo, porque o partido e a defesa entendem que não houve aquela oportunização que existia no artigo 38 da resolução anterior, que é a manifestação para a produção de provas após um parecer conclusivo pela desaprovação das contas ou um parecer da Procuradoria Regional Eleitoral se manifestando pela desaprovação das contas. Essa questão vai ser tratada, entrelaçada com o mérito, presidente, porque precisamos também, como se sabe, demonstrar o prejuízo
que a defesa teria nesse processo. Então, como bem relatado, do frigir dos ovos, ficaram como irregularidades postas pela equipe de contas, referendadas pelo Ministério Público Eleitoral, irregularidades do item 4, R$91 mil, que seria o recebimento de cotas do fundo partidário em período proibido ou vedado. Irregularidade de R$11.200, que foi a manutenção de uma piscina que tinha, na oportunidade, o imóvel que era alugado pelo PSDB. R$5.720, a ausência de comprovação do fundo partidário. E a questão da cota das mulheres, que se glosa como potencial irregularidade, mas não se pleiteia a devolução dos recursos. E aí, presidente, eu quero me dedicar inicialmente, e merece sim a maior atenção por parte da defesa, esse item 4, por quê? Porque o PSDB foi condenado a não receber, a não receber 3 cotas do fundo partidário relativo ao processo 6548 de 2010. Esse é um processo que foi julgado pelo TRE, foi aplicada uma penalidade de 3 meses de suspensão do fundo partidário, a agremiação recorreu para o Tribunal Superior Eleitoral e depois do complexo trânsito lá dos recursos, ficou decidido pelo Tribunal Superior Eleitoral que seria mantida a penalidade de 3 parcelas, mas considerando o valor do fundo partidário no exercício financeiro em 2010. Então, esse acórdão do TSE teve essa nuance. Talvez tenha sido o único acordo do Brasil nesse sentido, tanto que depois o TSE refez esse entendimento, depois de outros pedidos e outras agremiações. Mas o fato é que esse acordo do TSE transitou em julgado em meados de dezembro de 2017. Então, a equipe de contas está levando em consideração que, a partir do trânsito em julgado, estaria o partido obrigado a cumprir a penalidade nos modos da execução. Qual foi o problema desse acordo? Esse acordo tinha uma nuance que precisava, na ótica da defesa do partido, de uma intervenção do relator, que é o responsável por modular a execução das penalidades. Então, o Tribunal Superior Eleitoral, evidentemente, não iria se manifestar sobre isso. Depois de trânsito e julgado, remete-se o processo ao Tribunal Regional Eleitoral. E chegando ao Tribunal Regional Eleitoral, em 24 de julho de 2018, o servidor Carlos José Bonifácio, o chefe da SJ, oficia o PSDB Nacional, ofício 78/2018, que está no ID 1443671, dizendo o seguinte, que o partido estaria obrigado a cumprir a penalidade com suspensão de novas cotas do fundo partidário pelo período de 3 meses. Bem assim, o recolhimento daquelas quantias que não foram devidamente comprovadas. O PSDB Nacional emite um parecer no dia 3 de agosto de 2018, dizendo que iria cumprir essa penalidade dos 3 meses. Quando envia esse parecer para o tribunal, para o PSDB do Rio Grande do Norte, o PSDB do Rio Grande do Norte entra com uma petição, atravessa uma petição para o então relator, que era o doutor André Luiz Pereira, mostrando ao doutor André Luiz que o Tribunal Superior Eleitoral teria destacado essa penalidade de uma forma diferente. Doutor André Luiz considera a nossa alegação, a nossa manifestação, e no dia 20 de setembro, e essa decisão não está nos autos, e no dia 20 de setembro, ele defere o pedido do partido, determinando nova notificação ao Diretório Nacional do PSDB para que cumpra a penalidade fixada no acórdão tal, constante do acordo do TSE, as folhas 1257 e 1258. Realmente, o Tribunal Regional Eleitoral emite nova ordem para o PSDB Nacional e o PSDB Nacional passa a fazer o cálculo considerando a execução do julgado. E aqui nós temos uma planilha do PSDB Nacional, destacando que o fundo partidário ao tempo seria de 17.915, com a atualização monetária passou-se a 29.121, e esse valor foi descontado por 3 meses consecutivos. Essa planilha também não está nos autos. Então, Excelência, a ponderação que o partido faz é uma ponderação que, historiando os autos, faz todo sentido. Por quê? Porque temos um parecer preliminar da equipe de contas em 5 de julho de 2017. Lá ainda não vigorava a resolução 23.604, que somente passou a vigorar em meados de janeiro de 2020.
temos a manifestação preliminar do PSDB, cumprindo apenas diligências, em 12/8/2019, e o parecer conclusivo da equipe de contas só veio em 3 de abril de 2020, ou seja, já sob a vigência da nova regra. Então, o artigo 38 da regra anterior ficou evidentemente prejudicado. Seria o momento em que o partido, em 12 de agosto de 2019, lançava documentos aos autos, mas tinha certeza de que, se não fossem suficientes, poderia sim, novamente, ser oportunidade, porque a norma garantia. Então, houve um parecer conclusivo em 3/4, né, ratificando essa desaprovação, e um parecer do Ministério Público opinando pela manifestação do partido em 5 dias para alegações finais. E aí o partido foi obrigado, sim, a juntar essa questão de ordem, argumentando nesse sentido, e essa questão de ordem está pendente de manifestação, que eu acredito que será tratada exatamente aqui por ocasião do julgamento, porque realmente é um momento oportuno. Então, o partido teria a juntar uma decisão de um juiz da corte, determinando a execução do julgado e afastando completamente um suposto descumprimento de uma ordem judicial ou de um prazo para cumprimento dessa penalidade. Fora isso, Excelência, já que estamos aqui imbuídos em demonstrar que não há as outras falhas, o item 6 tem uma irregularidade de 11.200, são 2 notas fiscais de R$5.000 e uma nota de 1.200. E no processo também tem uma perícia que o partido fez em meados de agosto de 2017, quando o partido decidiu entregar essa casa, e no ID 144-3771, mostra lá que entre os cômodos da casa existia uma piscina. Então, a equipe de contas entende que a piscina, nada obstante, pertence ao imóvel, e está provado que pertence ao imóvel, ela não poderia ter sido custeada com recurso do fundo partidário. Mas o partido argumenta que essa piscina está dentro de um imóvel em que estava sendo feita a locação, que o partido tinha a obrigação de entregar o imóvel ao proprietário do jeito que encontrou, e, por evidente, usou os recursos do fundo partidário porque tem outro recurso. É o recurso que chega à agremiação. Então, nesse sentido, a defesa pede que seja afastada essa glosa de 11.200, que está aprovada nos autos com notas fiscais, mas que, por entendimento da equipe técnica, não seria passível de pagamento com recurso do fundo partidário. Então, presidente, nesse sentido, o partido requer seja acolhida aqui a questão de ordem para, eventualmente, juntar essa documentação no prazo do artigo 38 da resolução anterior e, para, se for o caso, o relator fazer nova análise dos autos e afastar também essa glosa de 91 mil, mostrando que o partido não descumpriu uma decisão judicial, não descumpriu um prazo, tão somente submeteu o relator do caso ao tempo, à execução do julgado, e assim foi feito. Muito obrigado a todos, boa tarde. Obrigado, doutor Doni Alisson. Com a palavra, o relator, doutor Ricardo Tinoco. Primeiramente, eu vou examinar aqui no voto a preliminar de cerceamento de defesa, que é exatamente a questão de ordem que o advogado da tribuna fez referência ao presidente. O partido sustenta, em sede de alegações finais, a nulidade do processo por cerceamento de defesa, sob a alegação de que, após a emissão do parecer técnico conclusivo no sentido da desaprovação das contas e da devolução ao Tesouro Nacional de vultosa quantia em dinheiro, deveria ter sido intimado para requerer a produção de provas em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e não para a apresentação de razões finais, subsidiando seu pleito no disposto no artigo 38 da Resolução 23.546 de 2017, a qual estabelece, aqui a dicção do artigo 38, que eu faço o registro e peço licença para não ler, já que o voto está disponibilizado. Contudo, não deve prosperar a pretensão do partido. Como se pode observar nos autos, não houve nova irregularidade apontada no parecer conclusivo que o prestador de contas não tivesse tido a oportunidade de se manifestar, de modo a justificar a incidência do artigo 38 da Resolução 23.546 de 2017, que permite a intimação para a produção de provas apenas na hipótese
de sobrevir, abre aspas, irregularidades constatadas no parecer conclusivo emitido pela unidade ou no parecer oferecido pelo Ministério Público Eleitoral, fecha aspas, que não foram objeto de análise anterior no relatório preliminar. No caso dos autos, após a emissão do relatório técnico de diligência, o partido foi intimado para se manifestar e, eventualmente, produzir provas em seu favor, nos termos do artigo 35, parágrafo 3º, da Resolução 23.546 de 2017, tendo a oportunidade, naquele momento, de juntar os autos esclarecimentos e documentos que entendesse pertinentes, o que, como visto, ocorreu com a apresentação dos documentos de IDs aqui identificados. Assim, não havendo nova mácula apontada no parecer conclusivo, que não tenha sido objeto de análise do parecer preliminar, não há que se falar na espécie em cerceamento de defesa ou qualquer outro óbice relacionado ao exercício do contraditório e à ampla defesa, já que nos moldes da legislação de regência foi concedida ao requerente a oportunidade de se manifestar e, eventualmente, produzir provas quanto às irregularidades analisadas no parecer técnico conclusivo, aos quais, frise-se, já haviam sido apontados no parecer preliminar. Dessa forma, tendo em vista a preclusão da oportunidade de requerer a produção de provas nessa fase do procedimento, rejeita a preliminar de nulidade suscitada. Então, quanto à preliminar, senhor presidente, é o voto. Alguma divergência? Acompanho, senhor presidente. Com o relator. Rejeitada a unanimidade. No mérito, doutor Ricardo Tinoco, como vota Vossa Excelência? Pois não. Passo a enfrentar a arguição de inconstitucionalidade dos artigos 55A e 55C da Lei 9.096/95, suscitada pela Procuradoria Regional Eleitoral. A Procuradoria Regional Eleitoral, ao ofertar parecer, suscita a inconstitucionalidade dos artigos 55A e 55C da Lei 9.096, acrescidos pela Lei 13.831 de 2019, aduzindo que os dispositivos introduzidos são voltados ao descumprimento pelos partidos políticos da política inclusiva de gênero, o que representa um nítido retrocesso às tentativas que vinham sendo adotadas no sentido de se buscar uma maior participação feminina na política, além de também constituir violação a princípios constitucionais relevantes, como a isonomia e a segurança jurídica. No tocante aos pontos abordados na prejudicial suscitada pela Procuradoria Regional Eleitoral, cumpre destacar que essa Corte, na ocasião do julgamento da prestação de contas aqui identificada, após amplo debate, decidiu pela declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 55C, conforme acórdão assim emendado. O acórdão está aqui destacado, foi um caso, inclusive, de minha relatoria, Vossas Excelências têm amplo conhecimento, inclusive, dos fundamentos que deram suporte àquele entendimento, sufragado pelo tribunal, e eu sequencio. Dessa forma, tendo em vista a declaração incidental por este tribunal da inconstitucionalidade dos artigos 55A e 55C da Lei 9.096, afasta a incidência desses dispositivos no presente caso concreto. E já sequencio quanto ao mérito, senhor presidente. De início, é importante salientar que a prestação de contas de partido político tem com finalidade de informar anualmente à Justiça Eleitoral o balanço contábil do exercício findo. Essa parte introdutória do voto, Vossas Excelências já são bem sabedores, eu irei ultrapassar, dada a necessidade de fazer referência a esses conceitos. Assim como também no parágrafo seguinte, o destaque é feito ao artigo 65, parágrafo 3º, inciso 2 da Resolução 23.604. E dou sequência. Inicialmente, verificou-se, no caso concreto, que o partido em referência recebeu a quantia de R$ 91.331,55, relativa a repasses realizados pela Direção Nacional do PSDB do Fundo Partidário, no período em que tais repasses estavam suspensos em decorrência da desaprovação das contas do Diretório Estadual daquele partido em relação ao exercício financeiro de 2010, que acarretou a suspensão de novas cotas pelo período de 3 meses. Em sua manifestação, o prestador de contas alegou que o órgão nacional do PSDB foi notificado por este tribunal apenas em 2 de agosto de 2018, e por esse motivo teria iniciado o cumprimento da suspensão apenas a partir de agosto de 2018. No entanto, tal alegação não excusa o partido em relação à aludida irregularidade, já que, conforme bem pontuado no parecer técnico, abre aspas, as notificações sobre atos e decisões proferidas nos feitos são disponibilizados em tempo real por meio do Diário de Justiça Eletrônico, que é acompanhado pelos advogados, devendo o partido manter controle, objetivando o fiel cumprimento de sanções aplicadas.
Além disso, destaca-se que o partido continuou recebendo cotas de fundo partidário no período de 2 meses imediatamente posteriores ao da comunicação a que se referiu a defesa, conforme se pode constatar no extrato eletrônico constante do anexo 3 do parecer conclusivo, mesmo após decisão deste tribunal proferida em 16 de agosto de 18, indeferindo o pedido de sustação da sanção durante o período eleitoral, de agosto a outubro, circunstância que enfraquece ainda mais os argumentos apresentados pelo partido para afastar a mácula em questão. Diante disso, cumpre ressaltar que o recebimento e repasse do fundo partidário em período proibido é falha grave que, por si só, conduz à desaprovação das contas, na esteira da jurisprudência dos tribunais eleitorais pátrios. E aqui, senhor presidente e demais colegas, eu faço destaque de um excerto oriundo do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. No mesmo sentido, faço também aqui alusão a um outro de origem no Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, e dou continuidade. Em contrapartida, tendo sido constatada a devolução das quantias recebidas no período vedado, ainda que extemporaneamente, mediante compensação em exercício posterior, que for 2018, não obstante tal circunstância não seja capaz de sanar a respectiva irregularidade, tem ela o condão de afastar a penalidade de devolução dos recursos ao Tesouro Nacional, a fim de se evitar que o partido seja punido 2 vezes em relação ao mesmo fato. A velha referência à proibição do non bis in idem. Portanto, embora não se vislumbre na espécie a necessidade de ressarcimento dos valores ao erário, tendo em vista a compensação dos valores percebidos durante o período vedado, convém enfatizar que a mencionada irregularidade deve ser considerada para fins de valoração conducente a um juízo de desaprovação das contas, dada a gravidade que comporta. No outro ponto, verificou-se que o partido não abriu a conta bancária específica para a movimentação dos recursos destinados aos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, em desacordo com o que estabelece o artigo 6º, inciso 4 da Resolução 23.464, de 2015. De acordo com o parecer técnico, também não foram identificados comprovantes fiscais que demonstrem a aplicação do percentual de 5% do total de recursos recebidos do fundo partidário em programa de difusão e participação feminina na política, ainda que pagos diretamente a partir da conta bancária aqui identificada, o que evidencia o descumprimento da obrigação prevista no artigo 22 da supracitada resolução. Nesse âmbito, verifica-se que o partido interessado recebeu o montante de R$ 820.109,81, oriundos do fundo partidário, motivo pelo qual deveria ter destinado a quantia de R$ 41.005,49 a programas de incentivo à participação feminina na política, e não o fez. Irregularidade esta com aptidão para ensejar a desaprovação das contas, notadamente porque esta Corte reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 55C e do artigo 55A da Lei 9.096/95, dispositivos que poderiam impedir a desaprovação com base em tal falha, sem impor quaisquer condicionantes. No presente caso, a mencionada falha, a ausência de aplicação de percentual mínimo às ações de estímulo à participação feminina na política deve ser avaliada em linha com as demais irregularidades no contexto global das contas, a fim de aquilatar seu potencial de comprometer a rigidez contábil e, eventualmente, obstar o poder fiscalizatório dessa justiça especializada, culminando assim em um juízo de desaprovação e aplicação das penalidades respectivas daí advindas. Nessa perspectiva, cumpre por ora também firmar, em linha com que esta Corte assentou no julgamento da prestação de contas 44/62, a incidência do parágrafo 5º do artigo 44 da Lei 9.096/95, independentemente de juízo acerca da aprovação ou desaprovação das contas, de modo que o valor reconhecidamente não aplicado do fundo partidário deve ser direcionado ao exercício subsequente, por meio de depósito em conta específica e vedado o uso para finalidade diversa. No outro vértice, o órgão técnico também apontou a existência de despesas com a manutenção de uma piscina, que foram custeadas com recursos do fundo partidário. Em resposta, o prestador de contas justificou se tratarem de melhorias necessárias à conservação do imóvel alugado pelo partido. No entanto, vale elucidar que esse tipo de despesa não se configura dentre as previstas no parágrafo 1º do artigo 17 da Resolução 23.464, de 2015, que tipificam a atividade político-partidária e as necessárias à manutenção administrativa do partido. Dessa forma, tais despesas voltadas para a manutenção de benfeitoria voluptuária
deveriam ter sido quitadas com, abre aspas, outros recursos, fecha aspas, e não com recursos do fundo partidário, razão pela qual tem-se, na situação constatada, a malversação de recursos públicos no que diz respeito ao valor despendido pelo órgão partidário para a manutenção da referida piscina, o qual, frise-se, fez a expressiva quantia de R$ 11.200, devendo tal montante ser restituído ao Tesouro Nacional. Também foi constatada pela unidade técnica a falta de documentação fiscal comprobatória de despesas no total de R$ 5.720,19, custeadas com recurso do fundo partidário, em descumprimento ao disposto no artigo 18 da resolução aqui citada. Omissão que comporta natureza grave, já que impede a fiscalização pela Justiça Eleitoral do destino dado pelo partido ao recurso público ele repassado, impondo-se aqui também a devolução da respectiva quantia aos cofres públicos. No caso dos autos, vale consignar que as irregularidades detectadas em relação à receita somaram R$ 91.331,55, o que equivale a 11,12% do total de receitas financeiras do período, e as irregularidades relacionadas às despesas perfizeram um montante de R$ 57.925,68, que corresponde a 7,06% do total de gastos financeiros do período, numerários que se revelam expressivos e, portanto, tornam inviável a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para afastar a desaprovação das contas. Diante do exposto, consigne-se que a pluralidade das falhas detectadas, aliada à soma dos valores expressos por elas, compromete a confiabilidade e rigidez das contas em exame, tornando impositiva a sua desaprovação. E, por consequência, a aplicação da sanção prevista no artigo 37 da Lei 9.096/95 e reproduzida no artigo 49 da Resolução 23.464 de 2015, que determina que ao valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional deve ser acrescida a multa de até 20% a ser aplicada de forma proporcional e razoável, pelo período de 1 a 12 meses. No caso dos autos, entendo como razoável a aplicação do percentual de 10%, ou seja, metade, para atender ao comando da norma. Dessa forma, ao montante de R$ 16.920,19 a ser restituído ao Tesouro Nacional, acrescenta-se o valor da multa de R$ 1.692,01, totalizando a quantia de R$ 18.612,20 a ser paga em 7 parcelas equivalentes, mediante descontos dos futuros repasses de cotas provenientes do fundo partidário, que seriam destinadas ao órgão partidário prestador das contas. Cumpre assinalar que o desconto da sanção imposta ao órgão estadual deve ser efetuado pelo órgão nacional do partido, destinando o valor descontado à conta única do Tesouro Nacional, com a apresentação do respectivo comprovante nos autos da presente prestação de contas. Não havendo repasse que permita a realização do desconto, o pagamento deverá ser efetuado diretamente pelo próprio órgão de direção estadual ao Tesouro Nacional, de acordo com o previsto no artigo 49, parágrafo 3º, inciso 4, da Resolução 23.464 de 2015. Com essas considerações, em harmonia com o parecer ministerial, julgo desaprovadas as contas do Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, do Rio Grande do Norte, referentes ao exercício financeiro de 2017, determinando a devolução da quantia de R$ 16.920,19, acrescida de uma multa de 10%, de R$ 1.692,01, perfazendo um montante total de R$ 18.612,20, com os devidos acréscimos legais a ser adimplido no prazo de 7 meses, mediante desconto nos futuros repasses de cotas do fundo partidário ou inexistindo repasse que permita a realização do desconto. O pagamento deverá ser efetuado diretamente pelo próprio órgão de direção estadual. Determina ainda a aplicação do valor de R$ 41.005,49 relativo ao montante reservado à cota de gênero, na forma do que dispõe o parágrafo 5º do artigo 44 da Lei 9.096/95, é como voto, senhor presidente. Doutor Geraldo Mota, como vota Vossa Excelência? Acompanho integralmente, senhor presidente, o bem elaborado voto do eminente relator. Doutora Adriana Magalhães. Eu também, senhor presidente, dada o número das irregularidades e também a gravidade que foi muito bem apontada pelo relator em seu voto, eu vou acompanhá-lo integralmente. Doutor Fernando Jales. Senhor presidente, eu acompanhei o voto do relator e concordo aí com a questão da irregularidade, né, da prestação de contas e, conforme consta nos autos, um único motivo
ao meu entender, já seria bastante para essa desaprovação, que seria a não aplicação do percentual mínimo lá com estímulo à participação feminina na política. Eu, como votei, acho que há um mês e pouco atrás, eu evoluí nesse meu entendimento e acho que essa irregularidade por si só, ela é suficiente, né, para ensejar a desaprovação das contas. Eu só vou divergir parcialmente do relator no seguinte aspecto, senhor presidente, é a questão desses gastos de notas fiscais relativamente à piscina que fazia parte do imóvel locado. Eu fiz questão de ver aqui a resolução que disciplina a matéria, que é a 23464, e ela, no artigo 17, diz assim: constituem gastos partidários todos os custos e despesas utilizados pelo órgão do partido político para sua manutenção e consecução de seus objetivos e programas. Aí vem o parágrafo 1º. Os recursos oriundos do fundo partidário somente podem ser utilizados para pagamento de gastos relacionados à Lei 9.096/95, artigo 44. E vem o inciso 1º. Manutenção das sedes e serviços do partido. Veja bem, acredito que ou se impõe uma regra disciplinando o padrão do que se pode locar, por exemplo. Hoje não há. Você pode, por exemplo, locar um imóvel, pode ser, por exemplo, uma sala comercial em que tem despesa de condomínio, por exemplo, pode ser um imóvel como o que foi locado, que vem com uma infraestrutura mínima. Então, acredito que a própria norma, quando ela fala em manutenção das sedes, ela não faz essa diferenciação do que poderia dentro disso, né? Acredito que não seja, evidentemente, conveniente. Era assim, para o partido ter, na verdade, uma sensibilidade para ter cuidado em relação ao que loca. Assim, por exemplo, locar uma sala comercial num edifício de luxo e que vai vir, por óbvio, uma taxa condominial cara, o ideal era que o partido não fizesse isso, mas, por outro lado, não há proibição. E como não há proibição, e essa despesa, de certa forma, entra dentro da manutenção da sede, até porque se você não mantém uma piscina aqui do imóvel locado, tem até questões sanitárias aí, de possíveis proliferações de doenças, etc, etc. Então, eu faço só, senhor presidente, doutor Ricardo, rogando todas as vênias, eu só discordo parcialmente do voto de Vossa Excelência em relação a essa despesa, que eu acho que foi no valor de R$ 11.200, que acho que, como tem nota fiscal, né, para a empresa que presta o serviço, né, de manutenção da piscina, e essa piscina, de certa forma, bem ou mal, está incluída, faz parte do imóvel locado, acredito que nós não possamos fazer essa diferenciação. O ideal, como disse, era que tivesse uma norma disciplinando qual o padrão do que poderia ser utilizado para locação, né, para funcionamento de sede do partido. Como não tem, acredito que essa despesa, ela acompanha a principal, é acessória, mas acompanha a principal. E eu também tenho uma dúvida, que não é de agora, mas eu vou acompanhar Vossa Excelência nesse aspecto, é só a questão desses repasses de cota de fundo partidário. Porque, assim, o partido local, ele tem toda uma despesa mensal, é óbvio, tem despesa com contador, tem despesa com advogado, tem despesa, no caso, e está aprovado, com alocação de uma sede para o seu funcionamento, e vem a decisão daqui, e suspende o repasse de cota de fundo partidário. Essa decisão, na verdade, ela é direcionada ao órgão nacional. Cabe ao órgão nacional não efetuar o repasse para o estadual. E aí eu digo, o órgão nacional, ao recebendo um ofício desse, dizendo que não se repasse, se o órgão nacional descumpre e o órgão estadual, com todas as suas despesas mensais de manutenção, certamente quando atrasa um aluguel, vem o dono do imóvel reclamar, é muito difícil de o órgão estadual de fato, não utilizar esse. Então, eu fico aqui, trago só essa reflexão para talvez amadurecermos isso em relação à responsabilidade do órgão estadual pelo recebimento, porque acredito que quem teria a responsabilidade de não repassar era o órgão nacional. E vi, doutor Ricardo, um precedente que Vossa Excelência trouxe aí no seu voto, que exatamente essa questão das transferências, né, de cota de fundo, em que a irregularidade lá, no caso, o senhor traz dois precedentes. Um
que é no sentido de... Deixa eu só puxar aqui o voto de Vossa Excelência. O primeiro, ele diz assim, na parte aqui que interessa, diz assim: o recebimento de recursos do fundo partidário em período que se encontra suspenso, aí vem um adendo, e a não contabilização de tais recursos constituem irregularidades graves. Então, aqui não foi só o recebimento das cotas do fundo em período suspenso, mas também a não contabilização de tais despesas. E no outro precedente que Vossa Excelência cita, diz assim: transferência de recursos do fundo partidário para diretório municipal na época em que o recebimento de novas cotas encontrava-se suspenso por força de decisão proferida por este tribunal. Então, acredito que sejam, no primeiro caso, é porque, além do repasse, teve a não contabilização. E no segundo caso, foi o órgão, numa prestação de contas, o órgão estadual entendeu-se a irregularidade porque o órgão estadual, mesmo com a suspensão, repassou para o órgão municipal. Acredito que não seja mais ou menos a hipótese. Mas eu trago isso aqui só para reflexão. Como disse, acompanho Vossa Excelência nesse ponto também, mas como eu sempre gosto de deixar a porta aberta para eu, em outros casos, talvez votar diferente. Então, senhor presidente, com essas considerações, eu só tenho essa divergência parcial em relação ao voto do relator, que acredito que essa despesa de uns 200 não deva ser objeto de devolução. É como voto, senhor presidente. Desembargador Cornélio Alves, como vota Vossa Excelência? Não tenho nenhuma divergência do voto do relator. Doutor Carlos Wagner. Senhor presidente, eu peço vênia ao eminente relator para acompanhar a divergência exatamente no capítulo que trata sobre a despesa realizada na piscina. Eu estava observando que o caso concreto diz respeito a uma locação de uma casa que possuía uma piscina. E observando aqui o artigo 96 do Código Civil, ele estabelece a distinção entre benfeitorias voluntárias, úteis e necessárias. Neste caso concreto, não se trata de uma construção de uma benfeitoria, o contrato não foi para que o partido, a agremiação partidária, construísse uma piscina. Aí sim, se a casa não possuísse uma benfeitoria e ela fosse construída, claro que seria uma benfeitoria voluptuária, porque não tem o caráter de ser necessária ou mesmo útil à preservação do imóvel. Mas o certo é que houve um contrato de locação. Nesse contrato de locação não é possível haver a separação entre o que o próprio Código Civil diz que se trata de um bem principal e um bem acessório. O acessório aí, ele faz parte integrante do bem principal, e nesse sentido, como faz parte do bem principal, não pode ser simplesmente deixado a sua manutenção para um outro contrato acessório, ou seja, seria algo completamente disforme à própria configuração dos negócios jurídicos. E eu considero extremamente razoável o argumento, no sentido de que, se a casa é locada com piscina, que se exija do contratado ou seja, do locatário, a manutenção dessa benfeitoria. E essa benfeitoria, na verdade, se é que assim pode ser dita, ela teria aí muito mais um condão de manutenção, que eu imagino que o contrato de locação impõe a manutenção de todos os bens, daí porque eu considero que, e mesmo assim mantendo, claro, a desaprovação das contas, mas não glosando essa parcela referente aos R$ 11.200 da manutenção realizada para fins de manutenção e reforma da própria piscina, que integrava o bem principal. Nesse sentido, novamente reiterando as minhas vendas ao eminente relator e os que o acompanharam, acompanha a divergência neste capítulo do voto proferido, senhor presidente. Como resultado, o tribunal, por maioria, desaprovou as contas do diretório regional, por unanimidade, desaprovou, obrigado, desembargador Cornélio, desaprovou as contas do Partido Social da Democracia Democrático, estamos faltando aqui, desculpe, Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, diretório regional, vencidos em parte os juízes eleitorais Fernando Jales e Carlos Wagner, que excluíam
desaprovação a parcela referente à manutenção da piscina do imóvel locado, importando este valor em R$ 11.200. Obrigado, doutor Doni Alisson. Um abraço. Na sequência, recurso eleitoral número 600.018, dígito 68, ano 2020. O relator é o desembargador Cornélio Alves, recorrente Manuel Francisco de Lima, o advogado doutor Celso Meireles Neto. Está em mesa, desembargador Cornélio? Está em mesa, sim. Excelência, tem a palavra. Trânsito de recurso eleitoral interposto por Manuel Francisco de Lima, em face de decisão exarada pelo juízo da 13ª Zona Eleitoral, que indiferiu o requerimento de transferência eleitoral por si formulada, por não ter sido comprovado nos autos o seu vínculo eleitoral com o município de Passagem. Em suas razões, alega residir no município de Passagem, cuja comprovação foi feita com a juntada aos autos de escritura particular de compra e venda da casa onde reside, justificando ter sido dispensada a escritura pública em virtude do valor de aquisição do imóvel, qual seja R$ 8.000, nos termos do artigo 108 do Código Civil. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência? Olha, esse caso aqui, o meu voto é no sentido do parecer da Procuradoria e também de um processo que a semana passada a gente julgou aqui, a relatoria do Dr. Carlos Wagner, que também juntou só uma escritura, né, e tem outros julgados nesse sentido aqui no TRE. No entanto, eu não sei se é a melhor solução não, porque esse senhor ele juntou uma escritura particular de compra e venda de R$ 8.000, pode ser particular, isso é muito costume no interior, o pessoal usa muito isso, não fazer escritura pública, seja porque o custo é mais baixo, né, da escritura particular, e também porque às vezes o imóvel não tem documento. Ele juntou essa escritura particular realizada, ela foi assinada em 14 de setembro de 2017 e reconhecida a firma em cartório no dia seguinte, no dia 15. Está assinada pelo comprador, pelo vendedor e por uma testemunha. E ele também juntou um comprovante, os comprovantes de energia em nome do antigo proprietário, que também é comum as pessoas não transferirem a conta de energia de uma pessoa para outra, né? Ele deixou no antigo proprietário. E ele afirmou que mora lá nessa casa há 2 anos e 8 meses. Ele nasceu em Santo Antônio, né? Deve ser próximo à Passagem, né? Eu acho que seja vizinha à cidade. E eu estou votando pelo desprovimento, mas estou nessa dúvida e estou aqui para conversar com os senhores e aceito qualquer resultado, desprovendo ou provendo. Porque eu fiquei com essa dúvida. Nesse caso que ele juntou, às vezes a gente até admite um contrato particular de locação. E aqui a escritura é particular, não foi feita perto do pedido de transferência, né? Foi feito há 2 anos e 8 meses atrás, em setembro de 2017. Então, vota pelo desprovimento. Mas eu não sei se estou... Perfeito. Mandando a medida certa, não. Estou seguindo a orientação do Tribunal de Jurisprudência da Casa. Doutor Jales já antecipou ali Presidente, esse caso que o desembargador Cornélio falou foi da relatoria do Dr. Carlos Wagner, e eu acho que eu debati aqui no meu voto que acompanhava naquele caso específico do Dr. Carlos Wagner, em virtude de achei o documento muito fajuto, o instrumento particular que foi apresentado. Eu até me lembro que, embora celebrado em 2019, trazia dispositivos do Código de 1916, né? Não obstante a vigência do Código Civil, né, de 2002, desde 2003. Então, naquela ocasião, desembargador, eu inclusive fiz aqui uma explanação no sentido de que eu, até com base nas regras de direito civil, não desconhecendo, por óbvio, os precedentes de que exige o registro da escritura pública, mas, a depender do instrumento particular, eu poderia... Até 30 salários não precisa, né? Pode ser a pública, né? Ou a particular. É mais ou menos o que Vossa Excelência está colocando nesse... E parabenizo Vossa Excelência até pela sinceridade em relação a essa dúvida, né? Como eu também gosto muito de falar, né? Então, mas eu provavelmente vou divergir de Vossa Excelência porque... Não, eu aceito qualquer estado. Por isso que eu estou colocando aqui que eu fiquei nessa dúvida, né? Estou seguindo a orientação da casa, da corte, porque tem julgamento de libanês,
de doutor Almiro e de outros, mas, sinceramente, no caso aqui em particular, ele juntou a escritura que tem... Ele é analfabeto, ele nasceu em Santo Antônio e não tem nada assim que comprove que seja um documento falso, né? Porque às vezes a gente percebe que uma pessoa consegue, faz um arrumadinho, como se diz, de última hora para requerer a transferência, mas esse não, ele já tem esse documento há muito tempo. Perfeito, eu vou tomar os votos, só resistindo, desembargador Conélio, que tanto o desembargador Ibanez como o doutor Almiro, eles compuseram a corte antes da mudança do entendimento aqui que foi firmado. Doutor Carlos Wagner, como vota Vossa Excelência? Presidente, eu gostaria de pedir um esclarecimento ao eminente relator com relação a fatos, porque aqui, pelo meu caso, que eu trouxe a julgamento e que a corte acompanhou, se tratava apenas de um único contrato, era o único documento existente nos autos, um único contrato de compra e venda particular que não tinha esses outros elementos. Existe 2 documentos, esse contrato de compra e venda, uma escritura particular de compra e venda com o reconhecimento de firma e uma testemunha. Esse é o aspecto. E também uma conta de energia elétrica em nome de uma senhora, que seria a proprietária anterior. Esse nome que consta no contrato de compra e venda, esse... e aí a gente tem um conjunto... A coincidência do Vossa Excelência é o seguinte, é que só existe o contrato. Não, mas tem uma conta de energia elétrica. Eu estou dizendo, tem a escritura, o que é conhecido como Vossa Excelência é o seguinte, tem uma escritura somente particular, em nome dele. Tem um contrato, tem uma conta de energia em nome da antiga proprietária, que é justamente a que alienou o imóvel para ele. Né? Por isso que eu estou trazendo aqui para a discussão, eu mesmo fico relator por voto. Era isso que eu queria saber. A Maria Gerlane da Costa. Isso mesmo. E é quem consta no contrato de compra e venda desse imóvel na condição de vendedora. Pronto. É isso? Ele deixou o imóvel, a conta no nome dela. Isso é muito comum no interior. Né? Pronto. Então, neste caso em particular, considerando, senhor presidente, o conjunto da prova, porque no outro caso, do qual eu fui relator, só existia esse contrato de compra e venda e nada mais, de natureza particular. Eu acho que lá tinha uma conta também, não, mas é em nome de outra pessoa. Não, só tinha esse contrato de compra e venda. Neste caso aqui, há uma conta de energia elétrica em nome da vendedora, que é integrante do contrato de compra e venda. E que há esse reconhecimento de firma, ou seja, as assinaturas confirmam. Sim. E também uma testemunha. Então, eu acho até que esse contrato foi feito em cartório. Se foi feito em cartório, mais ainda, tem mais uma... Não tem, assim, consta nada do cartório, mas a gente sabe que no interior o pessoal recorre muito a cartório para fazer esses contratos. O reconhecimento de firma só pode ter sido no cartório. Claro. Né? Não, mas os cartórios mesmo assim fazem os contratos particulares. Só não botam o nome do cartório. Então, nesse sentido, eu não sei se o relator já está mudando o seu voto. Não, eu estou aqui... para dar provimento ao recurso então vai ser assim. A transferência eleitoral. Pronto, doutor Ricardo Tinoco. Senhor presidente, eu, antes de dizer o que penso sobre o caso, eu quero aqui, acho que vou passar até mais tempo fazendo referência a isso, elogiando a atitude do desembargador, porque eu, particularmente, alguns sabem, entendo que construção de decisão colegiada deve ser exatamente assim, deve partir dessa abertura à compreensão das opiniões, das posições dos demais. Aliás, na tradição dos julgamentos colegiados, que isso remonta, sem aqui perder tempo com isso, que afinal de contas isso não tem tanto interesse, mas remonta ao modelo anglo-saxão, não havia voto de relator, não é? Originariamente. O que havia era a apresentação da tese e a abertura para o debate. Então, o desembargador Cornélio abre e inaugura com essa postura aqui assumida algo muito importante para a democratização e da construção das decisões judiciais, que só um dia o judiciário brasileiro, que não seja mais tão atormentado com o volume de processos que tem, possa ter essa chance de discutir as questões com essa abertura, sem o fechamento de questão logo ao principiar da discussão. Mas era só isso. Quanto ao caso, todos sabem também, eu tenho uma posição um pouco mais restritiva com relação a essa matéria alusiva ao domicílio eleitoral. E tanto sou assim porque
verifico que é tão importante que o direito do voto seja exercido por aquele que pode, de fato, influir nos destinos da sua comunidade e, consequentemente, receber os efeitos daquele que seja escolhido, na medida em que, com essa comunidade, mantenha efetivamente algum vínculo, seja de domicílio civil, seja de profissão, seja de outra natureza que não seja só afetiva, né, até mesmo de origem de parentesco, quando há uma relação de dependência de filho para com o pai, da filha para com a mãe ou com o pai. Eu tenho também tido essa flexibilidade, mas eu tenho uma visão mais restritiva que a Corte, isso não é novidade. Contudo, é mais um caso como esse que mostra a importância de nós nos debruçarmos sobre as peculiaridades dos fatos do caso. Em todo caso, a gente sabe disso, ele é irrepetível, né? Existem nuances, circunstâncias que precisam ser valoradas. O desembargador Cornélio trouxe informação que para mim é muito importante. Qual? É de que, na verdade, existe uma escritura, ainda que seja escritura particular, cujo nome da outorgante suposta, ou possível, outorgante vendedora, coincide com o nome daquela que tem a conta de energia, em que se faz referência à conta de energia. O que, a mim, me parece que gera uma presunção de boa-fé, e gera uma presunção de que, de fato, o imóvel é aquele mesmo, não é outro. Porque se o nome daquele que consta a conta de energia fosse de um terceiro desconhecido, dificilmente nós poderíamos caminhar para esse tipo de entendimento. Mas se quem está vendendo é exatamente aquele que tem seu nome apontado na fatura de energia, é porque há uma convergência de informações que levam a presunção favorável à veracidade das afirmações do recorrente. Quero dizer que, assim como ele, eu também sou sensível a um entendimento que, de regra, seja diferente desse, do que eu estou exposando no momento, mas, a considerar as peculiaridades do caso, eu vou, nesse caso específico, também acompanhar, que, na verdade, não é deixar de acompanhar o desembargador está aberto, como ele disse aqui, à discussão, mas firmar essa segunda posição, a qual ele também já aderiu, na mesmo entendimento também já oferecido, já formulado pelo doutor Carlos Wagner. É como voto. Doutor Geraldo Mota. Senhor presidente, também parabenizar o desembargador Cornélio. O debate é um dos pontos fundamentais da construção da decisão, como disse o doutor Ricardo Tinoco. Eu fico imaginando aqui, e eu também senti essa mesma angústia, desembargador Cornélio, quando teremos que estabelecer um ponto controvertido no âmbito do direito eleitoral. Ou seja, será que o juiz ele já vai ter uma posição pré-concebida em dizer que esse documento é válido ou não, sem estabelecer qualquer tipo de diligência? Esse, digamos assim, é o grande desafio que nós teremos aqui que nos deparar. Eu imagino que, havendo qualquer tipo de dúvida, para que se esclareça um ponto controvertido, há necessidade de uma diligência por parte do magistrado. E como bem destacou o desembargador Cornélio, que a posição dele é pelo provimento do recurso, ele já se filiou à ideia de que a pessoa não entra na justiça eleitoral de má-fé, entra de boa-fé. Se houver algum tipo de questionamento a respeito, justifica-se uma diligência e observa-se que naquele ponto aquela pessoa teve ou não posse, tem ou não propriedade, porque essa distinção entre titularidade de bens, nomenclatura em nome de qual consta o documento, eu particularmente, respeitando todas as posições, é a que menos interessa. A que mais interessa é se de fato o eleitor reside no município ou tem lá todos os vínculos que podem ser observados tanto pelo juiz quanto pelas agremiações partidárias. E fazendo esse destaque, eu acompanho inteiramente o voto do eminente relator. Doutora Adriana Magalhães. Senhor presidente, eu tive a mesma dúvida que o doutor Carlos Wagner teve no que diz respeito a quais elementos de prova a gente teria para, então, aquilatar a existência de vínculo do eleitor com o local onde ele pretende, então, exercer o direito do voto. E me parece que esse caso é, sim, diferente, porque, além do contrato, há outros elementos de prova
que indicam, então, a existência deste vínculo que a gente persegue. Então, eu também, parabenizando o desembargador Cornélio, eu o acompanho no sentido de prover o recurso. É como voto, senhor presidente. Doutor Fernando já antecipou o seu voto, então proclamo o resultado. O processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator, provendo o recurso. Não é isso, desembargador Cornélio? Sim. Agora fica... O acórdão que não tem mais leitura vai ser colocado aí no PJ disponibilizado. Tá É isso? Isso. Então, é o seguinte... Parabéns para quem pela maturidade, viu? Exatamente. E fruto, certamente, também do debate último que tivemos aqui, né? Naquele caso em que foi relator o doutor Fernando Jales aí, e teve a resistência do juiz eleitoral, doutor Geraldo Mota. Terceiro é o recurso eleitoral número 600.034, de 35 ano 2020. O relator é o juiz eleitoral doutor Geraldo Mota, o recorrente é o Partido Social Democrático, por isso confundi naquela hora que fui proclamar o resultado com o PSDB. O advogado doutor Gladstone Albuquerque Rocha, recorrido Loraiane Cristina Oliveira dos Santos, e não há informação de advogado cadastrado nos autos. Está em mesa, doutor Geraldo? Está em mesa, senhor presidente. Se Vossa Excelência tem a palavra. Resumida. Em caso idêntico, porque é mãe e filha, nós temos o recurso eleitoral 0637-87-2020, de 6.20.0041, em que também da procedência de João Dias, o recorrente é o mesmo diretório, o advogado é o mesmo, é recorrida Maria Jacilene dos Santos. Se Vossa Excelência me permite, eu votarei os dois porque são idênticos quanto aos fatos. Vossa Excelência tem a palavra. Então, trata-se de impugnação apresentada pelo Diretório Municipal do PSDB, Partido Social Democrático do município de João Dias, em face de decisão proferida pelo juízo da 41ª Zona Eleitoral, que deferiu o requerimento de transferência eleitoral das partes já declinadas. Aduz o impugnante, em síntese, que os eleitores recorridos não possuem qualquer vínculo com o município de João Dias, razão pela qual seus pedidos de transferência deveriam ser indeferidos. Além disso, argumenta que teria sido verificado nos últimos dias um forte movimento no sentido de realizar transferências eleitorais irregulares com o fim de causar o desequilíbrio no pleito eleitoral. Foram juntados aos autos pelo cartório eleitoral cópias do requerimento de alistamento eleitoral, dos documentos que os instruíram, quais sejam cópia do documento de identidade dos eleitores, cópia dos dados da eleitora e do eleitor, constante no Cadastro Nacional de Usuários do SUS, constantes como endereço sítio, Serraria dos Germanos, número 34, Zona Rural, João Dias, cópia da fatura da COSERN, do imóvel de terceiro, que é em nome de Sandi Alves de Oliveira, referente ao mesmo endereço constante no requerimento de alistamento eleitoral e no Cadastro Nacional do SUS. O juiz eleitoral da 41ª Zona Eleitoral recebeu manifestação como recurso e manteve a decisão de deferimento da transferência, entendendo que o domicílio eleitoral restara demonstrado e que não teria vislumbrado a ocorrência de fraudes no procedimento do alistamento eleitoral. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo recebimento da impugnação como recurso eleitoral e pugnou pelo seu desprovimento, mantendo a transferência do domicílio eleitoral, pois os eleitores comprovaram os vínculos comunitários com o município de João Dias, mediante cópia da inscrição no cadastro do SUS, contendo como endereço o referido município e ao relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório. Vossa Excelência, em ambos, vota no sentido de... Eu voto, senhor presidente, no sentido de manter a decisão e manter também, de igual forma, a inscrição eleitoral e a transferência que foi objeto de requerimento, seguindo os precedentes e até mesmo o que foi objeto de debate nesses últimos minutos, em que a documentação apresentada em um primeiro momento, ela se mostra rígida para a comprovação do domicílio eleitoral,
a não ser que haja algum tipo de discussão, seja pelo partido político, seja por qualquer outra pessoa que informe que aquela documentação ela não é habilitada para fins de transferência eleitoral. Então, nesse sentido, senhor presidente, acompanhando o voto e acompanhando o parecer da eminente procuradora da República, eu voto pelo desprovimento do recurso. De ambos. De ambos os recursos. Alguma divergência? Senhor presidente, só uma coisa, uma dúvida bem rápida. O fundamento é o vínculo de parentesco, né, doutor Geraldo? A documentação juntada, doutor Ricardo, é... Cadastro do SUS. Cadastro do SUS Mas que diz respeito a ele, a pessoa do requerente. Fatura da COSAN, que é mãe e filha, exatamente. Sim, é a mãe da pessoa. Perfeito. Não, são dois processos, duas inscrições. Acompanha, senhor presidente. Exatamente, são os dois no mesmo endereço. Perfeito. Processos julgados à unanimidade nos termos do voto do relator. Quinto, prestação de contas número 600/44, ano 2018. Oi, amigo, na hora, estou à disposição do amigo. Relatora, doutora Adriana Magalhães. Não, mas eu já me afastei aqui. Requerente, progressistas. Doutor Geraldo. Advogado, doutor Tiago Cortez. As ordens do amigo. Responsável. Não, desembargador. Carlos Alberto de Souza Rosado e José Raimundo de Oliveira Júnior. Ambos sem advogado. Como vota a doutora Adriana? O relatório, não? Trata-se de prestação de contas apresentada pelo órgão de direção estadual do Partido Progressistas, PP, relativo ao exercício financeiro de 2017, de acordo com a previsão contida. Está sabendo disso? A gente está discutindo isso para dizer que realmente... Doutor Geraldo. A gente tem que votar, porque a omissão não significa acompanhar. Agora sim, agora está... Posso seguir, presidente? Deve. Trata-se de prestação de contas apresentada pelo órgão de direção estadual do Partido Progressistas, PP, relativo ao exercício financeiro de 2017, de acordo com a previsão contida na Lei 9.096 de 95. No decurso da instrução processual, a Unidade Técnica de Análise de Contas apontou a existência de várias inconsistências, requerendo em mais de uma oportunidade a intimação do partido para fornecimento da documentação faltante e a prestação dos esclarecimentos pertinentes. O requerente, instado a se pronunciar, apresentou os esclarecimentos e a documentação que considerou suficiente para a correção da falha apontada. Ao final, a SACEP emitiu parecer técnico conclusivo pela aprovação das contas com ressalvas, por considerar que as falhas remanescentes não comprometeram a integridade e a confiabilidade das contas. Em razões finais, o requerente pugnou pela aprovação. Com vista dos autos, a douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalvas, sem prejuízo do ressarcimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 194,28. É o relatório, senhor presidente. Tem discussão, relatório, como vota Vossa Excelência? Nos termos verificados pelo órgão técnico, encerrada a fase de diligências, persistiram na prestação de contas do órgão estadual apenas duas falhas. A primeira, a ausência dos demonstrativos de dívida de campanha e de transferência de recursos para campanhas eleitorais. E segundo, o pagamento de juros e multa de mora realizado com recursos oriundos do fundo partidário no montante de R$ 194,28. No tocante à ausência dos demonstrativos de dívida de campanha e de transferência de recursos para campanhas eleitorais, o item 1, nada obstante se tratar de peças contábeis de apresentação obrigatória, a própria unidade técnica, em seu parecer conclusivo, informa não ter verificado indício de ocorrências do tipo, acrescentando não ter essa ausência representado o obstáculo à análise da movimentação financeira da agremiação. Destarte, não tendo sido constatada nenhuma movimentação no período correspondente aos referidos demonstrativos contábeis faltantes, a ausência de tais documentos assume a qualificação de mera impropriedade formal, sem o condão de macular por si só a regularidade da prestação de contas.
Quanto ao pagamento de juros e multas de mora com recursos oriundos do fundo partidário no total de R$ 194,28, que seria a segunda inconsistência, importa salientar que, sendo o fundo composto por verba pública, faz-se imperiosa sua utilização de forma mais criteriosa. Assim, se o partido político não faz a gestão adequada e tempestiva de suas obrigações, os encargos decorrentes da quitação de dívidas com atraso devem ser arcados com recursos de outras fontes da agremiação e nunca com dinheiro público. Nesse contexto, portanto, a afronta à resolução de regência ao consolidado entendimento jurisprudencial é forçoso concluir que o emprego de recursos do fundo partidário para quitação de encargos de obrigações decorrentes na inadimplência do partido caracteriza irregularidade de natureza material. Todavia, conquanto a irregularidade em apreço envolva emprego de verba pública, cumpre consignar ter o partido arrecadado naquele exercício, a título de recursos do fundo partidário, o montante de R$ 676.800, de modo que a quantia glosada de R$ 194,28 representou parcela inexpressiva do total de gastos financeiros no período, correspondente tão somente a 0,02% da totalidade das despesas do exercício de 2017. Acrescente-se o fato de ter sido esta a única irregularidade material verificada nas contas em exame. E com esses argumentos, senhor presidente, em consonância com os pareceres técnico e ministerial, eu encaminho o meu voto pela aprovação com ressalvas das contas anuais apresentadas pelo órgão estadual do Progressistas, relativas ao exercício financeiro de 2017, devendo o partido devolver o valor de R$ 194,28 ao Tesouro Nacional, com os devidos acréscimos legais. É como voto. Alguma divergência? Relatora. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto da relatora. O seguinte, recurso eleitoral número 600.030, de 77, ano 2020. Relatora permanece a juíza eleitoral doutora Adriana Magalhães. Recorrente, não sei por que está aqui em letrinhas, WDSDS. O advogado doutor Marcos Antônio Rodrigues de Santana. Assistente, sim, relativamente incapaz. Trata de um menor, senhor presidente. Menor de 18, é verdade. Assistido aqui por sua, certamente, genitora Maria de Lourdes de Souza dos Santos. Está em mesa, doutora Adriana? Está em mesa, senhor presidente. Você tem a palavra. Tratam os presentes autos de recurso interposto contra a decisão do juiz da 47ª Zona Eleitoral Pendências, que indeferiu o pedido de inscrição eleitoral formulado por Williane de Souza dos Santos, sob o argumento de não ter restado demonstrado o vínculo do eleitor com o município de Pendências. Em suas razões recursais, a recorrente alegou que possui vínculos familiar, residencial e comunitário com o município, porquanto estuda em escola pública da cidade e reside em imóvel da propriedade da sua avó naquela localidade. Juntou aos autos declaração do aluno, emitida em 22 de maio de 2020, comprovando estar regularmente matriculada na Escola Municipal Maria Cleófas Moura da Rocha, localizada no município de Pendências, comprovante de residência no nome de sua avó materna e RG de sua mãe, determinada pelo juiz Vacó, juntada aos autos da documentação anexa ao requerimento formulado, com subsequente envio dos autos a essa instância recursal. Com vista dos autos, a douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento do recurso. Em decisão monocrática, esta relatora de ofício concedeu tutela cautelar com vistas a assegurar o resultado útil do processo, determinando o deferimento provisório do alistamento eleitoral da recorrente. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, como voto, aprovado o relatório, como vota, Vossa Excelência. No caso dos autos, há elementos de prova, na verdade, sobejam os elementos de prova, no sentido da existência dos vínculos necessários à configuração do conceito de domicílio eleitoral. De fato, a declaração que atesta que a requerente é aluna devidamente matriculada no município já configura o vínculo comunitário. E, por sua vez, através do RG de sua mãe, é possível verificar que a pessoa em cujo nome se encontra a declaração de residência e contas de luz é, de fato, a avó da hora recorrente, em ordem a caracterizar também o vínculo familiar e residencial. E, sendo assim, senhor presidente, forte em todo o arcabouço probatório que há nos autos e em consonância com o parecer ministerial, eu encaminho meu voto pelo conhecimento e provimento do recurso,
para, confirmando a tutela de urgência concedida, reformar a sentença recorrida e deferir o pedido de inscrição eleitoral de Williane de Souza dos Santos para o município de Pendências. É como voto. Alguma divergência? Não há. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto da relatora. Seguinte, recurso eleitoral número 600.025, diz 34, ano 2020. O relator é o juiz eleitoral doutor Fernando Jales. Recorrente RLDML. Advogada doutora Ana Paula. Está em mesa, doutor Fernando? Está em mesa sim, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Vossa Excelência me permitir, a temática também é muito semelhante aí dos 4 casos. O primeiro... Por favor, só faça a identificação dos demais e pode julgar em bloco, votar em bloco. O primeiro é o 06036, dígito 04, do município de Itajá, e é um alistamento eleitoral. O segundo, o 06036, dígito 04, também um alistamento eleitoral do município de Tibau do Sul. O terceiro, 06048, dígito 18, também um alistamento eleitoral, um recurso em alistamento eleitoral de Tibau do Sul. E, por fim, o 06052, dígito 55, também um recurso eleitoral do município de Tibau do Sul, desta feita contra indeferimento de transferência. Então, senhor presidente, em todos os casos aqui, tanto quem pediu o alistamento quanto o último que pediu a transferência, eles apresentaram documentos, no caso, contas de energia, em nome dos seus respectivos genitores e provaram, né, esse vínculo familiar com eles através de certidões de nascimento. E o primeiro caso de Itajá, ela apresentou aquele mesmo documento, o cadastro do SUS, também que foi apresentado, a exemplo do que julgamos agora há pouco, em nome do seu genitor. Então, em razão disso, senhor presidente, eu estou dando provimento aos 4 recursos. É como voto. Alguma divergência? Relator. Com o relator, senhor presidente. Processos julgados à unanimidade nos termos do voto do relator. Algum outro processo em mesa que não tenha sido apregoado, que independa de pauta, extra-pauta? Senhor presidente, eu creio que há um processo ainda de minha relatoria que está na pauta do dia e eu não o vi ser apregoado. Qual seria o número, doutora Adriana, na pauta? Pois não. A prestação... Tem razão, prestação de conta do Partido dos Trabalhadores, desculpe. Exato. Está aqui, eu pulei. Prestação de contas número 0600-194 de 57, o ano 2018, a relatoria da juíza eleitoral doutora Adriana Magalhães, requerente Partido dos Trabalhadores, Diretório Regional, o advogado doutor Pedro Siqueira, responsáveis Manuel Júnior Souto de Souza, Heraldo Daniel de Paiva, José Eduardo da Silva, e todos assistidos pelo mesmo advogado da agremiação partidária. Está em mesa, doutora Adriana? Está em mesa, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Tratam os presentes autos de prestação de contas anual do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores relativo ao exercício financeiro de 2017, de acordo com a previsão contida na Lei 9.096 de 95. Em exame preliminar, a Seção de Análise de Contas Eleitorais e Partidárias expediu o relatório número 7 de 2019, enumerando as peças ausentes na prestação de contas em análise e apontando a necessidade de se baixar o feito em diligência. Os requerentes intimados para suprir as falhas apontadas apresentaram respostas por meio de petição. Retornando os autos à SACEP, foi emitido o relatório para expedição de diligências número 65 de 2019. Por meio do qual foram apontadas várias ocorrências a serem esclarecidas pelo prestador de contas. Intimados para se manifestarem, os recorrentes deixaram transcorrer inalbis o prazo concedido. Em novo exame técnico, a SACEP verificou a presença de outras inconsistências, acerca das quais solicitou a manifestação do prestador de contas. Devidamente intimados, os requerentes mais uma vez deixaram transcorrer o prazo assinalado sem manifestação. Após a análise da documentação presente nos autos, a SACEP emitiu parecer conclusivo pela desaprovação das contas, por considerar que as irregularidades remanescentes analisadas em conjunto comprometeram a regularidade das contas. Ao final, a unidade técnica ressaltou ainda a necessidade de devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$ 48.080,50.
Intimados a apresentar razões finais, o requerente e os respectivos responsáveis novamente deixaram escorrer o prazo sem manifestação. Decorrido o prazo para razões finais, o prestador de contas peticionou nos autos, alegando lapso técnico-contábil e as chuvas para requerer a juntada de novos documentos, a fim de reparar e esclarecer as discrepâncias apontadas no parecer técnico conclusivo, pugnando ao final pela aprovação de suas contas. Instadas a pronunciar, a douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo não conhecimento da documentação juntada após o parecer técnico conclusivo, em face da preclusão consumativa, requerendo o retorno dos autos após a definição da questão. Em atenção aos princípios da não surpresa e da cooperação, esta relatora determinou a intimação do prestador de contas e responsáveis para se manifestarem sobre a prejudicial arguída pela Procuradoria Regional Eleitoral. Em resposta, a agremiação partidária alegou que a documentação acostada em sua última manifestação se presta a complementar a documentação apresentada anteriormente, demonstrando que seus gastos foram oportunos e regulares. Destacou ainda que a jurisprudência do TSE é flexível quanto à apreciação de documentação complementar. Ao final, requereu o reexame da matéria pelo órgão técnico com a subsequente aprovação de suas contas. Em decisão monocrática, esta relatora não conheceu dos documentos anexados após o escoamento do prazo para razões finais, determinando o prosseguimento do feito com vista dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral na condição de fiscal da lei para a emissão de parecer. Com vista dos autos, a douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas, sem prejuízo do recolhimento ao erário do valor de R$ 48.080,50, acrescido de multa de 20%, nos termos do artigo 37 da Lei 9.096 de 95. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência. Nos termos verificados pelo órgão técnico, as irregularidades remanescentes na prestação de contas em análise após as diligências dizem respeito a, primeiro, a ausência do comprovante de remessa à Receita Federal do Brasil da escrituração digital contábil, o segundo, a ausência de parecer da Comissão Executiva Provisória ou do Conselho Fiscal, e terceiro, a ausência de documentação fiscal comprobatória de despesas custeadas com recursos do fundo partidário, e por último, a quarta, pagamento de juros e multa de mora realizado com recursos oriundos do fundo partidário. No tocante à ausência de comprovante de remessa à Receita Federal do Brasil da escrituração contábil, item 1, trata-se de descumprimento de exigência formal prevista na norma, e sobre o tema, a aludida escrituração digital destina-se precipuamente ao aperfeiçoamento da atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral, sobre os ajustes contábeis partidários anuais, por meio do compartilhamento de informações com o órgão fazendário federal, em ordem a permitir a realização de uma auditoria mais minuciosa, com o cruzamento de dados entre os sistemas integrados. Com efeito, a partir do exercício financeiro de 2016, os órgãos estaduais dos partidos passaram a ser obrigados a adotar o sistema de escrituração contábil digital, compreendendo a versão digital do livro diário e do livro razão, bem como a proceder ao respectivo encaminhamento por meio do sistema próprio à Secretaria da Receita Federal do Brasil. Sem embargo da sua relevância, observa-se, no caso concreto, não ter a ausência do comprovante de envio à RFB da escrituração contábil digital, isoladamente, inviabilizada a inspeção dos movimentos financeiros e patrimoniais da requerente, ante a presença de outros documentos que possibilitaram a SACEP proceder ao respectivo e desejado exame técnico contábil. Nessa ordem de ideias, não se verificando em razão dessa falha prejuízo à ação fiscalizatória desta Justiça Especializada, é de se reconhecer a sua natureza de impropriedade meramente formal, a ser devidamente sopesada, após a apreciação dos demais vícios encontrados. E a esse propósito, eu trago, então, um precedente do TRE Paraná e sequencio em meu voto. Da mesma forma, quanto à ausência de parecer da Comissão Executiva Provisória do Conselho Fiscal, que é o item 2, é assente a jurisprudência que tal impropriedade possui natureza formal, por não impedir a análise da movimentação financeira e patrimonial do ente partidário pela Justiça Eleitoral. Por outro lado, em relação à ausência de documentação fiscal comprobatória de despesas custeadas com recursos do fundo partidário, que seria o item 3, totalizando o montante de R$ 45.862,80, em descumprimento ao disposto no artigo 18 da Resolução TSE 23464 de 2015, cumpre consignar que o partido político, em 10 de março de 2020, após a emissão do parecer técnico conclusivo e após o decurso in albis do prazo para razões finais, encerrado em 9 de março de 2020,
colacionou aos autos novos documentos no intuito de demonstrar que seus gastos foram oportunos e regulares. Suscitada a ocorrência de preclusão pela Procuradoria Regional Eleitoral, esta relatora, após a oitiva do recorrente em decisão monocrática, acolhendo a preliminar ministerial e em consonância com a jurisprudência do TSE, não conheceu da documentação apresentada a destempo. E, nesse contexto, verificando-se que a documentação apresentada fora do prazo, após a emissão do parecer técnico conclusivo, e não se tratando de fato novo a merecer o amparo do artigo 435 do CPC, motivo pelo qual tais documentos não podem ser considerados para fins de formação de convencimento neste julgamento, eu não os conheço em consonância com a jurisprudência dominante do TSE. Saliente-se, por oportuno, terem sido concedidas ao partido requerente diversas oportunidades para a manifestação das falhas apontadas. Foi concedido um prazo de 20 dias, depois outro de 30 dias, e em todas essas oportunidades, a agremiação permaneceu silente, deixando desta justiça especializada, sonegando a esta os necessários esclarecimentos e ou documentos conducentes a um possível julgamento positivo de suas contas, e, em rigor, caracterizou-se na espécie manifesta e deliberada postura do não exercício do contraditório. Em igual sentido, não prosperam as alegações do requerente de lapso técnico-contábil das chuvas suscitadas na petição que colacionou os documentos extemporâneos, haja vista a completa ausência de fundamento jurídico ou de prova da excepcional circunstância a impossibilitar a sua apresentação tempestiva. Assim sendo, a omissão do ente partidário em juntar a tempo e modo documentação idônea e bastante para comprovar tais despesas constituiu irregularidade grave, pois subtraiu da Justiça Eleitoral a possibilidade de fiscalização sobre a regularidade de gastos efetuados e pagos com verba pública, em ordem a macular a lisura e a rigidez do ajuste contábil ora analisado, e, por conseguinte, conduzir a um juízo de reprovabilidade das contas prestadas, inclusive com a determinação de devolução do valor glosado ao Tesouro Nacional. Por fim, relativamente ao pagamento de juros e multas de mora com recursos oriundos do fundo partidário, no total de R$ 2.217, que seria o item 4, importa salientar que, sendo o fundo composto por verba pública, faz-se imperiosa a sua utilização de forma ainda mais criteriosa. Assim, se o partido político não faz a gestão adequada e tempestiva de suas obrigações, os encargos decorrentes da quitação de dívidas com atraso devem ser arcados com recursos de outras fontes da agremiação e nunca com dinheiro público. Cumpre atentar no ponto para a existência de expressa vedação na Resolução TSE 23464 de 2015, norma aplicável à espécie, por se tratar de regra de direito material, a utilização desses recursos públicos para pagamento de multa, atualização monetária e juros de dívidas, conforme proibitivo vazado no artigo 17, que eu transcrevo em meu voto e sigo, então, citando um precedente ainda da lavra do ministro Gilmar Mendes, e digo, nesse contexto, portanto, de afronta à resolução de regência e ao consolidado entendimento jurisprudencial, é forçoso concluir que o emprego de recursos do fundo partidário para quitação de encargos de obrigações decorrentes da inadimplência do partido caracteriza irregularidade de natureza material. E passando à análise conjunta das irregularidades detectadas, é de se dizer, por especialmente relevante, que acaso se estivesse em discussão a presença individual e isolada de algum dos vícios acima relatados, ou mesmo que tais irregularidades se apresentassem em valores ínfimos ou inexpressivos, poder-se-ia naturalmente aplicar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade para fins de mitigação dessas falhas e, consequente, promover a aprovação das contas com ressalvas. Contudo, ante a notória gravidade e insanabilidade das falhas apontadas nos itens 3 e 4, e igualmente em face da desídia partidária em prestar os devidos esclarecimentos oportunamente reclamados, e também em face dos expressivos valores glosados de percentual de 11,18% ou no absoluto de R$ 48.080,50, resta a toda a evidência inviabilizada a fiscalização da Justiça Eleitoral sobre a plenitude dos recursos arrecadados e dos gastos contratados no período relativo ao exercício financeiro de 2017, de maneira a inviabilizar a aplicação dos referidos princípios para a sua mitigação. Por todo exposto, assiste razão ao órgão técnico e ao órgão ministerial ao reconhecer a existência de irregularidades graves e insanáveis na prestação de contas em apreço, as quais, quando analisadas em conjunto,
maculam a lisura e a transparência das contas partidárias, o que, à luz de um juízo de proporcionalidade e razoabilidade, conduzem à sua desaprovação. Ademais, diante do disposto no artigo 14 do artigo 49 caput ambos da Resolução 23464 de 2015, impositiva é a devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$ 48.080,50, do qual R$ 45.862,80 são despesas não comprovadas e pagas com recursos do fundo partidário e R$ 2.217,70 correspondem aos gastos com juros e multas de mora arcado com recursos da mesma fonte pública. Ainda considerando o comando plasmado no artigo 48 da já citada resolução, que determina o acréscimo de multa de até 20% ao valor a ser devolvido aos cofres públicos, é de se entender, tomando-se em consideração a gravidade e a quantidade das irregularidades, razoável e proporcional à aplicação de multa no percentual de 10%. Logo, com vistas ao montante de R$ 48.080,50, mais o valor da multa de R$ 4.808,05, tem-se como devida a importância de R$ 52.888,55, a ser paga em 6 parcelas equivalentes, mediante descontos dos futuros repasses de cotas provenientes do fundo partidário, que seriam destinadas ao órgão partidário prestador das contas. Cumpre consignar, finalmente, que o desconto da sanção imposta ao órgão estadual deve ser efetuada pelo órgão nacional do partido, destinando o valor descontado à conta única do Tesouro Nacional com a apresentação do respectivo comprovante nos autos da presente prestação de contas. E com esses fundamentos, senhor presidente, eu encaminho meu voto em consonância com o parecer técnico e em harmonia com o entendimento ministerial pela desaprovação das contas do órgão estadual do Partido dos Trabalhadores no estado do Rio Grande do Norte, relativas ao exercício financeiro de 2017, e, em consequência, pela devolução do valor de R$ 52.888,55, com os devidos acréscimos legais, a ser realizada no prazo de 6 meses, mediante desconto dos futuros repasses de cotas do fundo partidário, ou, inexistindo repasse, que permita a realização do desconto, mediante pagamento a ser efetuado diretamente pelo próprio órgão de direção estadual. É como voto, senhor presidente. Doutor Fernando Jales, como vota Vossa Excelência? Acompanho integralmente a relatora, senhor presidente. Desembargador Cornélio? Acompanho também. Doutor Carlos Wagner? Da mesma forma, senhor presidente. Doutor Ricardo? Também, senhor presidente. Doutor Geraldo? Com a relatora, senhor presidente. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto da relatora. Agora sim, algum outro processo em mesa que não tenha sido apregoado, que independa de pauta, extra-pauta? Não há. Passemos então à pauta administrativa. Temos um único processo, que é o processo administrativo número 600.240 de 75, ano 2020, que trata-se aqui de um pedido de reconsideração formulado pelo juiz eleitoral da 26ª Zona, com sede em Caicó. Trata-se daquela requisição que foi indeferida. Acho que foi a primeira, né? É, daquelas primeiras. Aquela primeira que houve uma mudança. Isso, já no funcionamento do tribunal. É de Jucurutu. Isso, Pereira de Araújo. E aí está se pedindo reconsideração, eu peço a voto disponibilizado. Está disponibilizado. Opinamento ministerial. Doutora Caroline. Senhor presidente, o Ministério Público Eleitoral se posiciona de acordo com a minuta, ou seja, pelo provimento do pedido de reconsideração apresentado pelo juízo eleitoral da 26ª Zona. Obrigado, doutora Caroline. Me parece que doutor Carlos Wagner... no caso da semana passada, doutor Ricardo teve um igual, doutor Carlos Wagner divergiu porque é de outra zona. Isso. Doutor Carlos Wagner. Eu gostaria de deixar consignado meu voto vencido no sentido contrário ao eminente relator, até por coerência em relação ao processo que eu votei na semana passada. Certo, obrigado. Perfeito. Alguém mais? De acordo com a minuta, senhor presidente. Então, processo julgado por maioria, nos termos propostos, vencido o juiz eleitoral, doutor Carlos Wagner, que mantinha a decisão que se pede reconsideração.
agora esgotado também a pauta administrativa, nós temos a nossa próxima sessão na quinta-feira, não é isso? Na quinta? Na quinta. Deixe-me tratar um assunto com vocês. Aquele material que eu disponibilizei, as equipes, todas elas, houve em algum momento uma divergência no sentido de que aquelas resoluções, quando impunham a aprovação até 1º de agosto do Estatuto e do Código de Ética da auditoria, demandaria uma nova estrutura. Mas eu acredito que o bom senso, até porque estamos aguardando a manifestação do TSE, é de que a Corte delibere a respeito do Código de Ética e do Estatuto até 1º de agosto, deixando essa estrutura para que seja ela, se não for alongado o prazo, até março de 21, se não estou enganado. Então, podemos combinar assim, deliberar a respeito do Código de Ética e do Estatuto da Auditoria. Obviamente está sendo trabalhado essas minutas e será disponibilizado com antecedência para os senhores. Assim pode ser? Ok, presidente. Então, Simone, avançar aí na elaboração das minutas, que já estão praticamente elaboradas, e para que a gente possa distribuir com os integrantes da Corte. Às 15h54 eu declaro encerrada a presente sessão, agradecendo e desejando saúde a todos e todas. Doutora Adriana.